Tô começando a gravar de novo. E aí, provavelmente vocês vão ver lá que vão ter dois links. Então, só para vocês não se confundirem. A gente, então, lá vai ter dois links de tutorial, que são dois vídeos que estão no YouTube, tá? Para vocês fazerem essa aula. E vocês provavelmente vão ter duas gravações da aula de hoje, porque por causa desse encerramento abrupto aqui que o meu computador teve. Se acontecer de novo, vocês vão ter um terceiro, porque acho que ele encerra e depois ele retorna a gravação, tá? Deixa eu então voltar aqui, porque eu estava mostrando para vocês, era a apostila. Deixa eu ver só se, acho que a apostila fechou, tem que abrir de novo. Então, eu estava mostrando a apostila aqui para vocês. Vocês vão usar essas primeiras aulas e ela tem informações sobre os nossos sistemas de informação. A gente, obviamente, não vai... Deixa eu compartilhar aqui agora. Sim. Sabe? Para mim. Sim. Agora vocês estão vendo, né? Então, aqui essa apostila que está lá, falando um pouco sobre a disciplina. Aqui está falando sobre um pouco os sistemas de informação que a gente tem disponível, né? Basicamente, a gente tem vários ao longo da vida, né? Da nossa vida. Quando a gente nasce, a gente entra aqui no sistema de informação de nascidos vivos. Se a gente tem alguma doença de notificação compulsória, a gente entra de alguma forma nesse sistema, no SINAM, que são os agravos sob notificação, por exemplo, geralmente doenças infecto-contagiosas, como dengue, rubéola, todas essas tuberculose, enfim. SH é um sistema de informação hospitalar, né? Se você vai fazer algum procedimento no hospital do SUS, basicamente, na CH. Esse aqui de produção ambulatorial a gente não usa muito, e tem outros aqui, o CISVAN, que é de vigilância alimentar e nutricional. O CIAB, a gente vai trabalhar com ele aula que vem, que é o Sistema de Informação na Atenção Básica. Ele meio que foi descontinuado, porque ele meio que virou, ele está se tornando uma outra coisa, né? E apesar dele estar já antigo, vocês vão ver que os dados são até 2015, a gente continua usando ele por ele ter informações da atenção básica. Então, vou explicar isso melhor na aula que vem. Não está aqui, mas a gente tem o SI-PNI, né, de imunizações, então a gente tem vários sistemas. Aí, aqui falando um pouco como que são as aulas, aqui está explicando como vão ser cada uma das aulas, o conteúdo, né? Aí só aqui que tá dizendo que vocês vão ter 6 aulas, isso que eu tenho que ver ainda, como eu falei com vocês anteriormente. Qual é a mudança? Né? Aqui a gente tem as 3 primeiras aulas, que são basicamente aulas de exercício, né? Aí aqui a gente tem a aula 4 e a 5 e a 6, que são aulas voltadas para o trabalho final de vocês. Se a gente tiver uma 7ª aula, a diferença é que a gente vai ter 3 aulas para poder fazer esse trabalho final. Esse trabalho final vocês não fazem em casa, vocês vão fazendo aos pouquinhos em sala, tá? Comigo em sala, com a sua dupla ou trio. E aí a 7ª aula, que seria de apresentação, tá? Porque isso aqui muda, tá? De acordo com o semestre, dependendo do número de feriados, a gente tem que mexer nesse nosso plano aqui, porque se tem muito feriado, a gente não consegue dar as 7 aulas, a gente tem que apertar em 6 aulas. E se o semestre é mais tranquilo, a gente consegue dar as 7 aulas. Por isso que mexeu e eu ainda não consegui ver, porque eu no Hannes que tinha muito
feriado, então eu deixei em 6, eu prefiro deixar em 6 e depois ampliar do que o contrário, tá? Aí aqui a gente já começa a falar um pouco do que vocês vão ver fazer na aula 1. Como eu falei para vocês, tem um vídeo explicando, mas aqui tem a atividade, olha. Atividade da aula 1. Vocês vão responder o tutorial presente no anexo 2 no final da apostila. Lá embaixo, cadê? Aqui, anexo 2, informações de saúde. Vocês vão entrar no DataSUS, no Tabnet, né? Eu vou entrar aqui com vocês rapidinho e vocês vão clicar e assim, o que podemos encontrar a partir do link Informações de Saúde? Então, assim, é tudo bem simples. Quando vocês clicam nesse link, o que vocês veem? Né? No link Indicadores de Saúde, encontramos indicadores já calculados. Quais informações estão disponíveis ali? Se a gente quiser construir um indicador de mortalidade infantil, qual links que deveremos começar a nossa busca de dados? Inclusive, essa é a segunda atividade de hoje, né? Então, aqui tem uma aqui, que quais as informações presentes no link Saúde Suplementar? Vira e mexe esse link, ele está fora do ar. Se ele estiver fora do ar, essa pergunta 5 aqui, vocês escrevam isso. Professora, esse link estava fora do ar. O que acontece? Tá? Acontece do link da fora do ar, acontece de quando vocês vão baixar alguma informação do DataSUS no Tabnet, não baixa a informação que vocês estão procurando, vocês têm que refazer, tá? Então, vocês vão ver que o DataSUS tem alguns bugs que a gente chama, e se der algum bug para vocês, é só vocês informarem, que depois a gente tira essa dúvida na próxima aula, que a gente vai estar presencial, tá? E aí, caso que se fosse todas as aulas online, a gente tiraria as dúvidas mesmo, mas como a gente vai ter vamos ter voltar ao normal com as nossas aulas presenciais só hoje, qualquer dúvida maior que vocês tiverem, é só também tirar comigo na próxima aula, sem problema. Então, a primeira atividade de hoje é vocês responderem isso, vocês vão navegar nos links e responder. E a segunda atividade, vamos voltar lá na de hoje. Aqui. Aí aqui tem explorar o link, né? Isso aqui essa atividade número 2 é basicamente explorar isso aqui, você não precisa escrever nada, né? Olhar o que tem nesses links, onde esses indicadores aqui, já tem alguns indicadores já calculados, mas eles estão muito defasados. Mas é só para vocês olharem que o indicador está lá, né? Existem esses indicadores, né? Então é só mais para vocês olharem. E depois tem a mortalidade infantil, indicador de mortalidade infantil. Aí, isso, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão calcular esse indicador. Imagino que muitos de vocês já ouviram falar, né, de mortalidade infantil, que é um dos indicadores mais conhecidos que a gente tem, toda hora está aparecendo no jornal. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai calcular ele, tá? Porque aquela coisa que a gente sempre ouviu falar, mas vocês nunca calcularam, né? Pelo menos imagino que a grande maioria de vocês não, né? Geralmente a gente tem esse indicador comparando países. O indicador de mortalidade infantil do Japão, a última vez que eu vi, estava girando em 4 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, que é uma das mortalidades infantis mais baixas do mundo. E o que isso reflete, né? O que esse indicador de saúde reflete? Ele reflete qualidade de vida daquela população, de atendimento, de serviços de saúde, de um bom, muitas vezes, um bom pré-natal. É um long shot, mas assim, boa qualidade de acesso a serviços em saúde, né? Um bom acesso a serviços de saúde, principalmente nesse primeiro ano de vida da criança, porque a mortalidade, a gente tem vários tipos de mortalidade infantil. Aqui a gente está trabalhando com a mortalidade infantil básica, que é aquela do primeiro ano de vida da criança, tá? Então, são os números de mortes nesse primeiro ano de vida da criança, desde quando ela nasce até ela completar 1 ano, tá? Que é um ano crítico, onde é um ano onde você tem
onde a criança está passando por várias, onde você tem toda uma questão envolvida, questão de vacinação, que é básica, você tem o esquema é muito mais intenso nesse primeiro ano de vida da criança, então essa mortalidade infantil, ela vai acabar refletindo muito isso, acesso à vacinação, aleitamento materno, acesso a serviços de atenção básica hospitalares, que as crianças que tiverem melhor acesso são os lugares onde a gente vai ter as menores mortalidades, acesso a saneamento básico, né? Então, tudo isso vai refletir nesse indicador, né? A gente tem outras mortalidades infantis, que a gente não vai trabalhar aqui, mas provavelmente quem de vocês aí for seguir a especialização de pediatria ou neonatologia, vocês vão ver, a gente tem outras mortalidades infantis, que é a mortalidade infantil tardia e precoce, né? A tardia e precoce, elas estão basicamente no primeiro mês de vida. Então, a mortalidade infantil tardia são as crianças que morrem até completar 28 dias, né? E essa tardia. E a precoce é basicamente a primeira semana de vida. Então, esse indicador de mortalidade infantil tardia e precoce, ele vai refletir outras coisas. Ele vai refletir basicamente, muitas vezes, a atenção hospitalar, atenção ao parto e nascimento, como foi aquele parto, então, que está muito imediato ali depois do parto, né? A própria questão do pré-natal. Então, vocês veem que cada indicador ele vai refletir questões diferentes, né? Então, mas isso a gente não vai trabalhar aqui, mas a depender da especialidade de vocês vão ver, ainda vão lidar muito com esse número de mortalidade tardia, mortalidade precoce, esses diferentes tipos de mortalidade infantil, que cada um está refletindo ali naquele lugar. E aqui, na tabela, e é o que vocês vão fazer, é como que a gente calcula a mortalidade infantil do primeiro ano de vida, né? E como que a gente calcula? No numerador da conta, a gente tem o número de óbitos de crianças menores de 1 ano, então é um número absoluto, tá? É o número de óbitos. E no denominador, é o número de crianças que nasceram vivas naquele ano, e isso a gente multiplica por 1.000. Lembrando que sempre a gente está falando a cada 1.000 nascidos vivos. Não sei se vocês já repararam. Por exemplo, a taxa do Brasil, se eu não me engano, vocês vão ver até aqui nesse exercício, eu vou pedir para vocês pegarem os dados das mais atuais que a gente tem, são de 2019. Então, vocês vão trabalhar com 2019, eu acho que a gente ainda não tem de 2020. Tem que olhar lá. Até 3 meses atrás não tinha, tá? A gente geralmente trabalha com dados um pouco defasados tanto do SIM quanto do SINASC, tá? São sistemas um pouquinho mais lentos, né? Eles são excelentes, mas são um pouquinho mais lentos. Até por isso que eles são muito bons, que eles são bem precisos e tudo mais. Então, se eu não me engano, a gente estava mais ou menos com 15, 16 óbitos de crianças menores de 1 ano, até a cada 1.000 nascidos vivos, né? Então, a gente tinha no Brasil, para o ano de 2019, se eu não me engano, no ano de 2019, a cada 1.000 nascidos vivos, 15 crianças não completaram 1 ano. É assim que a gente lê esse indicador. Sempre a cada 1.000 nascidos, a cada 1.000 crianças que nascem, 15 não chegaram a completar 1 ano. Esse é um dado bem alto. Vocês vão ver que tem uma disparidade regional bem grande. Isso é um outro ponto do exercício que vocês vão ver. A gente tem regiões com maiores mortalidade infantil, regiões com menores mortalidade infantil, mortalidades infantis até mais parecidas com países com melhores indicadores de acesso a serviço de saúde, né? Então, isso diz muito sobre aquilo que eu falei para vocês, né? Sobre acesso, sobre saneamento básico, enfim, tudo isso. Aqui a gente tem informação, aí a taxa de mortalidade infantil ela vai variar. A gente tem para país, a gente tem para estado, aqui a gente tem estado, região e município,
tá? Se eu não me engano, o estudo, o trabalho de vocês vão ver por unidade da federação. Então, vocês vão ver por estado, apenas para o ano de 2019. Mas vocês poderiam ver lá no DataSUS, tem informação para todos os municípios, que são mais de 5.600, se eu não me engano. Se vocês quiserem ver, podem ver. Podemos ver também por região, tá? Vocês podem fazer esse tipo de comparação, mas aqui o exercício é só para 2019 e só para os estados, tá? Mas sabendo que vocês podem comparar por ano para saber se que é mais ou menos isso, vocês vão fazendo o trabalho final de vocês, né? Fazer uma comparativa por ano, saber, nos estados do Brasil, esse indicador, que vocês vão escolher um indicador de saúde, mas se escolherem mortalidade infantil, por exemplo, está aumentando ou diminuindo ao longo dos últimos anos, né? Ou por região, aumentou ou diminuiu? Vamos comparar as regiões, né? Para ver quais são as regiões que têm melhores ou piores índices. O que isso pode estar refletindo, né? Então, mais ou menos isso que vocês vão fazer no trabalho final. E essas primeiras aulas são exercícios para esse trabalho final, né? Então, é um pouquinho do que vocês vão fazer no trabalho final, só que aqui no formato de exercício, né? Então, a outra parte do exercício é vocês entrarem no DataSUS novamente, e aí vocês vão construir esses indicadores, aí tem lá como é que a gente vai baixar, né? Eu vou mostrar para vocês muito rapidinho, porque vocês já têm um vídeo para vocês fazerem passo a passo, e vocês vão ter bastante prazo para fazer, vocês vão poder, vamos entregar, como eu falei, na segunda-feira, quando a gente estiver retornando às aulas, vamos entregar ele impresso, tá? Esse exercício. Vocês vão fazer só um por duplo, por trio, repetindo. E isso aqui, ele vai gerar uma planilha de Excel. Então, vocês vão trabalhar um pouquinho no Excel. Deixa eu agora abrir lá. Deixa eu parar de compartilhar. Vou parar de compartilhar e tentar compartilhar aqui o meu... Vou entrar no DataSUS aqui. Tentar compartilhar a página do Google. Estão vendo aqui meu Google, né? Então, vocês podem entrar com DataSUS Tabnet, tá? Se vocês não estiverem vendo o que eu estou fazendo, gritem, tá, gente? Então, para vocês chegarem lá, vocês jogam no Google DataSUS Tabnet. Por quê? O DataSUS, como eu falei para vocês, ele é imenso. Tem um monte de coisa. Isso aqui e a gente trabalha só no Tabnet. Então, a gente, na verdade, vai trabalhar num pedacinho do DataSUS. O DataSUS ele tem um monte de coisa, vários sistemas, várias informações desse departamento, que é o Departamento de Informática do Ministério da Saúde. Então, ele tem várias coisas. A gente vai direto no Tabnet. O que significa Tabnet? Onde a gente tem as informações tabuladas, porque a gente vai lá, vai digitar as informações e vai sair em formato de CSV. CSV é o primo do Excel. Então, por isso que é Tabnet, de tabela, né? Então, a gente vai trabalhar direto nas tabelas do Tabnet, perdão, do DataSUS, que se chama Tabnet. Então, quando a gente digita Tabnet DataSUS, ele abre essa páginazinha aqui. Aí aqui tem os links que vocês vão entrar. Então, inclusive, isso aqui faz parte até daquele tutorial, né? E aí lá no tutorial vocês vão... clica aqui. O que tem no link acesso à informação? O que tem no link... Aí vocês vão clicando aqui, Tabnet. O que tem no link... Eu acho que... Esse aqui é saúde suplementar, deixa eu só ver. Disse para você. Olha, ele já está... Estou até já passando para vocês que acho que isso aqui não vai funcionar. Esse dado da ANS. Ele mexe, ele está dando problemas. Mas vamos lá. Dentro desse link estatísticas digitais é onde estão as informações de mortalidade e de nascidos vivos, que é o que a gente vai usar para construir mortalidade infantil. Está parecendo que eu estou falando rápido aqui, mas eu estou falando rápido mesmo, porque vocês têm isso no vídeo bem passo a passo para vocês fazerem, tá? Que eu só estou dando um overview para vocês.
Aí como que vocês vão construir esse indicador? Só estou mostrando aqui para vocês. Mortalidade. Olha, vocês estão vendo aqui que está a mortalidade desde 96 pela CID-10. Alguém aqui já ouviu falar de Classificação Internacional de Doenças, que é a CID? Imagino que não, alguns sim. Vocês vão trabalhar com isso, provavelmente, boa parte da vida de vocês aí na medicina. Cada doença ela tem um número, né? E aqui a gente está nesse momento na classificação 10, ou seja, já existiram outras classificações antes dessas, mais antigas, e nesse momento, desde 1996, então, lembrando que a gente sempre está trabalhando com a CID-10. Porque aqui no DataSUS vocês podem acessar a CID-9, tá? Se vocês quiserem ver dados de mortalidade anteriores a 96, vocês vão ter que lidar com a CID-9, tá? Então, só que aqui a gente só está trabalhando com dados mais atuais. Quando vocês clicam aqui, aí vocês vêm aqui em óbitos infantis, que é onde a gente vai ter as informações, né, para crianças. Brasil por região e unidade da federação. Aí ele vai... Isso aqui é meu computador, tá, gente? O computador de vocês já vai abrir direto esse... O meu está dizendo que a rede não é segura e tal, isso aqui é provavelmente meu. Olha só, uma boa notícia, já temos dados de 2020, coisa que eu não sabia, então, assim, usem, por favor, as informações de 2020, tá? Que até 3 meses atrás, eles não tinham liberado ainda as informações de 2020, mas agora estou vendo que tem. Então, o exercício faço, então, com dados de 2020, para a gente ter as informações da taxa de mortalidade infantil. Aí aqui vocês vão clicar 2020, unidade da federação, não ativa. Aqui vocês vão ver que é óbitos por residência, óbitos por ocorrência, né? Qual a diferença disso? Óbito por ocorrência é onde ele aconteceu, em qual hospital que ele foi. E óbito por residência é porque a gente tem, né, a informação de endereço daquela criança. E é o mais acertado aqui a gente trabalhar com óbitos por residência, porque a gente está querendo... Porque muitas das características que podem estar relacionadas a esse óbito estão mais relacionadas no lugar onde ele vive, não no lugar onde ele veio a óbito. Porque muitas vezes a pessoa mora, sei lá, de repente, mora em Petrópolis, mas foi, sei lá, ser atendida no Hospital Duque de Caxias. É um chute, isso acontece muito em alguns municípios. Mas questões de saneamento básico, de acesso a serviço de saúde, isso está mais associado a questões de Petrópolis do que de Caxias, do que foi o hospital que veio a óbito, né? Só para vocês saberem por que a diferença disso, por que a gente usa residência. Aqui é isso. Aqui são outras informações que tem no DataSUS, tá? A ficha é imensa, com várias informações. Aqui no Tabinete a gente só tem essas. A gente tem informações sobre sexo da criança, BO, escolaridade da mãe, a cor, raça. Algumas são bem preenchidas, outras não. Né? Cor, raça, uma informação super mal preenchida. Aqui é o tipo de... Qual foi, do que essa criança veio a óbito, a faixa etária, porque isso aqui é muito refletindo aquelas outros tipos de mortalidade infantil que eu expliquei para vocês, lembra? Mortalidade infantil neonatal, tardio, precoce, caso queiram ver. Peso ao nascer também é uma informação que não é tão boa assim, mas tem. Tipo de parto daquela mãe, como eu falei, as informações da mãe, o tipo de óbito, enfim, a gente tem várias informações aqui para trabalhar, só que agora a gente só vai ver um número, né? Aí, se vocês colocarem aqui em mostra, deixa eu jogar vocês aqui para o lado, ele vai abrir essa tabelinha aqui, que estão os estados da federação, e aqui tem um número, por exemplo, aqui vocês estão na frente, eu fico assim vendo, por exemplo, da Bahia. Na Bahia, em 2020, foram 2.710 óbitos de crianças menores de 1 ano. Né? Espírito Santo, 525. Né? Então, é sempre bom quando vocês abrirem, olharem aqui, se está tudo certinho, vocês pediram para óbito por residência, segunda unidade da federação, 2020.
E quando, se vocês clicarem aqui em copia como CSV, eles vão abrir uma planilha, você vai abrir uma planilha de Excel, tá? Isso vai a mesma coisa para óbito e a mesma coisa, isso aqui é o numerador da nossa conta, mesma coisa para nascidos vivos, tá? Então vocês vão abrir, vai gerar 2 Excel e vocês vão juntar esse Excel. No vídeo eu estou explicando melhor. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Muitas vezes acontece que quando a gente copia para CSV, ele abre o Excel, às vezes dá um bug, ele não abre a informação que você pediu e você tem que voltar tudo novamente, desde o início, tá? Vamos ver aqui se vai dar algum bug ou não, mas provavelmente isso aqui não vai, eu vou ter que abrir, compartilhar com vocês uma outra tela. É uma tela igualzinha a essa, só que no Excel, que aí no Excel é onde a gente vai poder fazer a conta, basicamente, dividir um pelo outro, né, e multiplicar por 1000. Só abrir aqui, para ver se ele abriu o que eu pedi, tá? Porque muitas vezes acontece dele abrir uma informação aleatória qualquer. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Aí eu voltei com vocês. Então, gente, isso aqui foi só para mostrar rapidamente, né, o que vocês vão fazer, tá? Nesses 2 vídeos, eles estão explicando assim, passo a passo, literalmente. Tá assim, o vídeo tá assim. Clica aqui, abre aqui, isso aqui que eu fiz agora com vocês, aí vai abrir o Excel. Aí depois eu entro no Sinasc, explico tudo, vai denominador, abre o denominador, depois vocês vão juntar as 2 planilhas de Excel para fazer a conta. Então tá tudo mais mastigadinho para vocês. Aqui foi só para dar um overview para não jogar os 2 vídeos, né, e vocês ficarem assim meio... Mas pode ser que depois dessa aula vocês ainda tenham algumas dúvidas, tá? Porque a distância com coisas que vocês ainda estão tendo primeiro contato, mas ao longo das próximas aulas isso vai ficar mais claro para vocês, até porque eu vou estar lá indo nos computadores, tirando as dúvidas, então acho que vai ficar... acho não, vai ficar mais fácil, né? No final, até mesmo para quem tem... muitos de vocês têm facilidade com o Excel, outros não têm tanta facilidade, mas o que a gente faz no Excel é muito básico. A gente não vai fazer nada... o Excel, ele tem, assim, uma infinidade de funções, a gente não vai fazer nada complexo no Excel, tá? São coisas muito básicas de dividir uma conta para outra, de somar, de organizar a linha do menor para o maior, né? Aqui nesse exercício a gente faz isso, que é interessante você organizar do menor para o maior para ver qual país, qual estado com maior e menor mortalidade, enfim. Então é tudo para vocês, para aquelas pessoas que não têm tanta facilidade assim no Excel, não precisam se desesperar, porque não é nada, gente, não é nada complexo. Mas eu indico que vocês façam a eletiva que tem a faculdade, ele oferece, né? Acho que é cada semestre, não sei se é por uma vez ao ano ou cada semestre, oferece a eletiva de Excel, que eu recomendo bastante, né? Não só para essa disciplina, mas para a vida. Eu acho que Excel é algo interessante para, desde organização pessoal, financeira da vida, até questões acadêmicas mesmo, que vocês possam vir a trabalhar, enfim. Eu acho interessante. Então, quem tiver precisando de uma eletiva ou quem tiver curiosidade, eu acho legal fazer essa disciplina de Excel. Ou esses cursinhos que tem por aí, tem vários cursinhos por aí de Excel também, eu recomendo que vocês façam, tá? Então, como vocês viram aqui, então a gente tem basicamente escritas mesmo, 2 atividades. Tutorial e essa que é da construção do indicador de taxa de mortalidade infantil, tá? E no final, vocês vão fazer esse cálculo e depois vão escrever alguma coisa sobre isso. Então, está lá explicado também no vídeo, tá? Por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai encontrar a taxa de mortalidade infantil diferente no Brasil. O que vocês acham que isso está acontecendo? Por que a taxa de mortalidade infantil no Amapá é maior do que a do Rio Grande do Sul? O que tem num lugar que não tem no outro, ou vice-versa, né? Vocês vão falar um pouco sobre isso, não precisa, fica
tamanho livre, quer dizer, quer escrever pelo menos um parágrafo, tá? Então não é para discursar muito sobre. Não precisa, eu não vou exigir nessas primeiras aulas nenhum tipo de como é que é referência bibliográfica sobre, tá? Então, mas no final, no trabalho final, sim, eu vou exigir que cada coisa que vocês falem, que vocês referenciem e digam da onde vocês tiraram, de qual artigo vocês tiraram, porque é assim que a gente trabalha no mundo científico, né? As coisas não saem da nossa cabeça, né? Isso saiu de algum lugar, de alguém que escreveu, de algum artigo, de algum livro, tá? Então, vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês provavelmente vão ter alguma dúvida, né? Depois que começarem a fazer o exercício. Primeiro, se vocês quiserem, podem me fazer perguntas também pelo Moodle, tá? Respondo se for alguma coisa. E se for algo assim mais complexo, vocês podem levar para segunda-feira, e eu tiro para vocês na segunda-feira depois do carnaval, não tem problema, tá? Mas se for alguma coisa, professora, eu não estou conseguindo andar nesse exercício aqui por causa disso. Então, vocês podem também me chamar pelo Moodle, vocês vão ter mais tempo que o normal para fazer esse exercício, que eu preferi deixar para vocês me entregarem depois mesmo, para vocês processarem um pouco mais essa atividade. Uma coisa importante, né, voltando para o exercício, vocês estão vendo aqui, vocês viram ali que eu estava baixando dados, né, isso é uma coisa importante, estava baixando dados de óbitos de crianças menores de 1 ano, né? O numerador da mortalidade infantil, só para antes da gente finalizar, acho que eu tenho que compartilhar com vocês. Antes de falar isso, apostila, rapidinho antes da gente encerrar aqui. Aqui, ó. O que vai acontecer? Então, vocês vão baixar uma planilha de Excel, que é o número de óbitos, aquilo que a gente fez, né? Que estava lá dentro do SIM de óbitos infantis. Depois vocês vão entrar no DataSUS de novo e vão baixar dentro do SINASP as informações de nascidos vivos de 2020, né? Porque vocês vão pegar óbitos de 2020, então vocês têm que pegar nascidos vivos de 2020, também por unidade da federação. E aí vocês vão dividir, eles vão vir em linhas, né? Aí lá no vídeo vocês juntam, vocês vão dividir um pelo outro e multiplicar por 1000. O que acontece depois que a gente faz isso? Aqui a gente está trabalhando com número absoluto. E depois que a gente faz essa conta aqui, vira um indicador, vira um número relativo, vira a taxa de mortalidade infantil. Então, a gente vai estar gerando uma taxa, tá? Então, por que a gente faz isso, né? A gente faz isso para poder comparar, né? Essa é uma coisa importante. Essa aqui é uma das funções dos indicadores, para que eles fiquem comparáveis. Porque aquilo que a gente tinha ali... pode falar, João. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, a gente tem o número de nascimentos. A gente vai coletar esses dados. Mas quando acontece, por exemplo, uma morte no período do pré-natal, assim, ele entra nessa estatística ou não? Porque eu fiquei nessa dúvida quando a gente pega esses dados de óbito. Pré-natal que você diz como se fosse um aborto? Aborto espontâneo? Isso, Não. isso, esses dados. Então, não entra. Isso entra nos dados de mortalidade materna, tá? Quando a gente está trabalhando lá dentro de mortalidade materna, caso a mãe venha a falecer também, né? Porque senão ele não entra como óbito infantil, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Se eu Tá, tenho como. obrigado, Não. professor. Não, mas ele não vai entrar aqui não, tá? Em óbitos. Porque aqui a criança já teria que ter. Tá no período. Não vou conseguir abrir aqui não. Porque são duas coisas diferentes, tá? Então, aqui a gente não vai ter essa informação. Essa informação aqui é de quando a criança, quando ela realmente entra no trabalho de parto, né? E aí acontece, se essa criança morre nos primeiros dias de vida, aí sim, ela entra como mortalidade precoce, né? Ou se ela morre no primeiro mês tardia ou depois de 1 ano. Mas para isso ela não entra nessa estatística aqui não, tá?
Espera aí só um instantinho. Entendeu, João? Então, assim, aqui a gente já só vai ver mortes de situações que foram de gravidezes que chegaram, de fato, a gerar um parto, né? E aí, tanto que a gente tem ali informações do tipo de parto, se foi cesariana, se foi normal. Botei um mute, não sei por quê. Enfim, essa informação que a gente tem. Aí, alguém mais tem alguma dúvida? Senão eu vou falar sobre o que eu estava falando, que a gente tem essa diferença, né, entre número absoluto, né, tanto que aqui naquela tabela aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Ela tá aberta ainda? Tá. Esse Excel aqui, olha, é o Excel que foi gerado quando eu baixei o CSV, tá? E ele realmente veio aqui, óbitos infantis, é assim que ele vai sair, aí você vai ter uma tabelinha assim de óbitos e uma tabelinha assim de nascidos vivos, tá? Também por residência. Por exemplo, Rondônia. Rondônia morreram 336 crianças menores de 1 ano. Alagoas, 579. Pô, então a situação está pior em Alagoas do que em Rondônia? Não necessariamente, né? Porque isso vai depender muito do quê? Do número de nascidos vivos, né? Porque se nasceu mais em um do que em outro, isso vai afetar. Por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, vamos comparar, que é o que foram 5.459 mortes. Pô, então a situação de São Paulo tá péssima, né? Tipo assim, morreu muita criança, né? Mas não, porque na cidade de São Paulo também nasce muito mais crianças. Então, é por isso que a gente faz o cálculo, no denominador, a gente tem o número de nascidos vivos, que é para ponderar isso, né? Para levar em consideração a população. Por isso que é importante levar em consideração a população, porque as realidades populacionais de cada estado da federação, de cada região e de cada município, no caso, que a gente também poderia estar vendo isso, a gente sempre tem que levar, quando a gente faz esse tipo de comparação, à população, tá? O mesmo para país. Quando a gente compara Brasil com Portugal, tem que ter uma cautela, inclusive populacional aí. Essa é uma discussão que teve muito na pandemia, quando a gente comparava os números de mortes. Tem que levar, sim, em conta a população, tá? Então, a gente geralmente, nesses indicadores, eles são números relativos, para quê? Exatamente para quê? Para eles ficarem comparáveis. E aí, depois que eu faço esse cálculo, aí sim eu posso comparar Amazonas com São Paulo, Rio Grande do Sul com Bahia, né? Porque a gente já ponderou o que a gente chama pela população. Esse peso populacional já foi levado em consideração, e aí agora a gente pode sim fazer as comparações e dizer o que pode estar acontecendo no lugar que não está acontecendo em outro, tá? Então, isso é importante para vocês fazerem exercício e também eu vou voltar nessa questão, vou falar novamente sobre isso, né? Sobre a importância de trabalhar com indicadores por isso, tá? Fora isso, eu vou parar aqui